O segredo, gente, é se reinventar sempre. É buscar, é não focar no problema, senão na solução. E não ter medo do desconhecido, ser desbravador. Porque o desconhecido que vai te levar em lugares que você nem conhece. Sejam muito bem-vindos ao Oliveira Cast, o podcast que vai estar com você aí no seu trabalho, na sua academia, onde estiver, para juntos conseguirmos a alta performance profissional, pessoal e até mesmo espiritual. E junto com o nosso convidado de hoje, que é a prova máxima de resiliência da face da Terra. Eu acredito também. Estamos aqui com Tácito Cury. Já o nome já é uma sobrevivência, né? Pra saber Inclusive, Tácito, qual que é a origem desse nome? O meu nome, vamos lá, meu nome é um nome italiano. Ele é greco-romano. Ele antigamente era chamado Tácitus, que o nosso O é uma transformação do US, né? Vinícius, né? Todos esses US no grego é o O no romano. Então, meu nome é um nome greco-romano. Foi um imperador de Roma por muito tempo. Caramba. E um dia, numas viagens, eu fui descobrir a Piazza Tácito e consegui uma moedinha lá com o imperador romano. Por isso que eu sou mandão, viu? Porque já tá no sangue. Tá, já só vira um pouquinho o microfone pra você aqui, pra gente pegar bem. Isso. Mas Pode Icuri... virar aqui, ó. Vira aqui, assim. Icuri, pois... Icuri é libanês, porque a gente sabe que em São Paulo a gente é uma mistura, a gente é criado por libaneses. Tem mais libanês em São Paulo que no Líbano. São 3 milhões no Líbano e 6 milhões em São Paulo. Né? Então tem mais libanês, a gente pode vender libanês, por isso que vende tudo, né? Caramba, eu não sabia dessa informação. Não, muito libanês, muito libanês. E aí, mas como o Líbano foi colonizado pela França até a Segunda Guerra Mundial, 1945, então tem aquela pegada Curie, que é lá do francês. Então eu tenho essa descendência. Caramba. Então aí já foi um pouquinho de cultura e informação nos meus primeiros minutos. Aí, ó, já tá vendo o convidado como é outro nível. A régua está, ó, lá em cima. Então é isso o significado do meu nome, que leva acento, proparoxítona, Tácito. Tácito. Então falar desse jeito é a pronúncia certa. Correto, é isso mesmo. Galera, ó, pra quem não sabe da história do Tácito, vou tentar resumir aqui pra gente conversar sobre tudo isso aqui. Por exemplo, foi o recrutador do terrorista que derrubou o World Trade Center. Nossa, que currículo, já começa. Meu Deus do céu. Cara, o culpado de ter derrubado o World Trade Center. Só faltou isso. Do jeito que era mais ou menos assim, viu? Isso, tá? Mas o meu sentimento foi esse. Você ficou Você se sentiu culpado? Eu me senti culpado, porque vamos lá, já vamos começar. Hoje é uma data especial, né? Mas assim, eu me senti um pouco culpado. Porque como você fala, eu sou um recrutador. Na época que eu fui para os Estados Unidos, eu estava trabalhando como recrutador internacional para as pessoas que estudavam inglês. Eu vou contar um pouquinho dessa história depois, mas já como a gente chegou nessa história... Então eu estava lá no World Trade Center e eu trabalhava nessa escola. Então eu viajava a alguns lugares para a Turquia, o Brasil, principalmente esses dois países, para fazer aquelas feiras de intercâmbio. Então eu estava lá em Istambul. Tá, vamos fazer o seguinte... Não vamos falar nada, vamos segurar a audiência. Isso, mas eu já exatamente. Sei para segurar a audiência, eu vou contar para vocês como é que eu recrutei o docinho de coco lá. Vai segurando aí, calma. Tácito, vamos lá então. Quero saber sua raiz. De onde você veio? Nasceu aonde? Foi criado por quem? Não foi da Grécia, não foi da Roma, não foi da França. Foi daqui de São Paulo mesmo, da Zona Leste de São Paulo, né? Eu vim aqui... Raizão, hein? Zona Leste. Raiz, querido. Corinthians e Itaquera. Bem mesmo, né? E aí saí daqui, muito novo, com menos de 17 anos, e fui para os Estados Unidos. Na época, eu nunca tinha nem saído de São Paulo. Você foi para os Estados Unidos com quantos anos? Com 16 para 17. Caramba, já foi na raça mesmo. Fui na raça, me formei porque eu era muito agitado, né? Tem esse costume, percebe-se, de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Acabei me formando, me emancipei, obriguei minha mãe a me emancipar. Você formou em quê? Aqui na época foi contabilidade. Já começou envolvendo os negócios. Eu gosto de números. Sim. Eu gosto de números, de exatas.
Certo. E aí fui para os Estados Unidos, consegui na raça, consegui meu visto, né? Muita gente me pergunta como é que era visto. O segredo é ter um bom despachante, né? Ainda existe. É um bom despachante. Tem muita gente que não consegue, cara. É engraçado. Tem muita gente que não consegue. Porque o segredinho, olha só. Como conseguir visto para os Estados Unidos? Já é um corte. Já põe aí. Você tem que ter vínculo. Vínculo. Você pode ter vínculo profissional, vínculo pessoal e vínculo amoroso. O que é amoroso? Você pode conseguir um visto de noivado. Nem tá só de noivo, você pode estar namorando com um gringo ou uma gringa, você pode conseguir. Você pode conseguir um visto pessoal, você pode conhecer uma pessoa, um peguete ou uma peguete, ou um familiar, quem quer que seja, pode dar uma carta convite. Você pode ter o trabalho, visto de trabalho. E é claro, a maneira mais difícil é contratação, casamento, etc, etc. Mas você tem que ter vínculo. Então muita gente quer ir para os Estados Unidos, aí o que acontece? Qual que é o seu vínculo aqui? Meu vínculo é, você precisa ter carro, é um vínculo? Um pouco. Você tem que ter bens. Você tem que ter bens. Bens é, tô no meio da minha faculdade, tô noivado. Mas hoje tá mais chato, né? Tá mais chato. Porque, por exemplo, sabe o Felipe Franco? Não, o que foi? Foi negado? Não, o Felipe Franco é o ex da Juju. Ex de quem? Felipe Franco, ex da Juju Salimene. Não, nem conheço. Ele é fisiculturista. Certo. Ele é deputado federal, tem a empresa dele. Aí... Tem ficha limpa? Começa então, assim. Aí já não sei, né? O pessoal dele. Já o currículo do homem. Aí ele tentou ir para os Estados Unidos porque ele ia competir lá, não conseguiu. Então, o caso dele seria um pouquinho melhor, porque ele vai na categoria de esporte. O negócio ele deve ter. Tá, algum dedo podre ele tem. Não sei, nem conheço a pessoa, mas assim, por que negaram? Então não tem vínculo. Então, assim, eu sei gente que virou comissário de bordo, fez o primeiro voo e nunca mais voltou. Você tá entendendo? Mas você tem que ter vínculo, é estudar, é faculdade, ter uma profissão aqui. O bom, depois eu posso contar maiores detalhes, é tipo assim, em uma das minhas formações, eu tenho 7 formações. Eu sempre falei 6, mas agora tem a última nova. Esqueceu, né? Não, agora eu sempre falo 6, mas é a última que tá entrando aqui, então tô contando essa. Então, assim, eu me formei em Relações Internacionais e Diplomacia e eu fiz estágio no consulado. E a primeira pergunta é por que você... a gente trabalhou ali na janelinha e perguntava, por que você quer ir para os Estados Unidos? Por que te atrai nos Estados Unidos? E, às vezes, e ali as pessoas se embananavam nas perguntas, na própria entrevista. É só puxar o saco deles, né? Não, mas não vou agregar valor pra vocês. Não, agregar valor não. É demais, né? Muita soberba da sua parte. Vai agregar valor. Quem é você na fila do pão pra agregar, né? Não, mas o fato é vínculo. Você tem que ter vínculo e um bom storytelling. Então, por exemplo, fisiculturista, você vai lá, você vai ter uma passagem. Como eu faria? Uma passagem ida e volta, um visto patrocinado, dinheiro na conta. Eu ficaria aí e aqui. Já teria um outro voo para outro lugar. Quer dizer, eu ia Estados Unidos eu ia para Coreia. Já ia mostrar o roteiro todo, né? Olha, você tá entendendo? Eu não vou ficar aqui. Eu já tenho tudo patrocinado. Eu tenho toda a minha categoria, toda a minha documentação de esporte, todas as minhas medalhas, documento, dossiê. Olha, todas as minhas medalhas, todas as minhas coisas. Fiz outras viagens como esportista, porque, gente, nunca participou de nada. Em primeiro lugar, já vai para os Estados Unidos. Então, você já chega com um menudo de informações. Não é marinheiro de primeira viagem, né? Mas se vocês quiserem saber mais, a gente pode falar depois. Beleza, vamos lá. Foi para os Estados Unidos. E aí eu fui para os Estados Unidos muito novo, raiz, né? Me lembro que eu cheguei lá, me preparei tudo. Minha mãe colocou até um monte de jogo americano na minha bolsa. Imagina que eu cheguei, abri no hotel um monte de talher e garfo das minhas coisas. Falei, misericórdia. Aquele copo americano. Eu falei, mãe, você queria que eu fosse deportado, né? Que eu passei uns dias, você já me colocou a mudança dentro da mala. Coisa de mãe, né? E aí eu cheguei nos Estados Unidos e aí não é fácil os Estados Unidos. Você tem uns trabalhos muito... aqueles trabalhos braçais mesmo, de limpar, de restaurante. Trabalhos pesados. Então, a gente começa mesmo lá embaixo, nessa categoria. Só que os Estados Unidos é um lugar que realmente você vai ter o verdadeiro significado da palavra oportunidade. Não importa a sua raça, o seu sexo, o seu gênero, não importa nada. Importa a sua performance, que é até o que você fala muito aqui, da história da performance, você falou, a sua performance, o seu resultado, a sua entrega final. Então, não é a sua foto no seu currículo, não é o bairro que você mora, não é nada disso. Por isso que eu brinquei. É o que você entrega no final. Eu falei brincando, vou agregar valor pra vocês. Porque os Estados Unidos pensam muito nisso, né? Então, isso é que eles fazem? Então tá, vou te dar uma chance. Você vai trabalhar 2 dias aqui, vamos ver o que você faz. É assim que funciona a contratação. Aí você vai, prova que você vale a pena, aí você é contratado.
Então a pegada é diferente. Então aí comecei a trabalhar. Então quando a gente vai, porque assim, existe o JB, sabe o que é o JB? O jeitinho brasileiro. Esse nosso, eu falo, nosso jeitinho brasileiro, ele é bom pra tudo. Então se você pega o seu JB, essa malandragem, essa esperteza que nós temos, meio quase carioquês, assim, na raça, e a gente leva isso lá pra fora, a gente dá um drible, um show de bola. Então, assim, com essa força de vontade, imagine, você acha que o americano acorda 5 horas pra pegar uma condição, tem gente que sai de Santos, vem pra São Paulo todos os dias trabalhar. É isso que eu ia perguntar pra você, por exemplo. O americano não é acostumado a fazer hora extra, né? Ou é? Ai, nem existe isso. Aí vem um brasileiro e, tipo, abraça tudo. Era eu. Aí, ó, tá vendo? Lá no estado do World Trade Center, eu era o faz tudo. Você era o bombril lá? Era o bombril. Então, assim, eu dava aula, coordenador pedagógico, e levava o japonês aí no final de semana pro Canadá. No dia do World Trade Center, eu tava no Canadá no final de semana. Por isso que eu tinha uma máquina fotográfica comigo e tava indo pra minha aula de japonês. Porque eu fazia isso. Então, eu adorava passear com o pessoal, ia conhecendo, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, estava conhecendo ainda todas as coisas e aproveitando. Então, assim, os Estados Unidos te dá muita oportunidade. Muitas pessoas às vezes perguntam assim pra mim. Eu sei que eu tô meio que misturando os assuntos aqui, né? Mas as pessoas perguntam, vale muito a pena morar fora do Brasil? Vale a pena você ir pra fora? Super vale a pena. Vale a pena você morar na Argentina. Primeiro você vai conhecer uma outra cultura, literalmente uma outra cultura, você vai aprender uma outra língua, e é uma experiência diferente, é um modo, um modo de vida diferente que você vai ter. E vale a pena. Não é que você vai ficar rico, de repente sim, você pode ficar rico, você tem uma chance de você ficar rico, independentemente da onde você veio, que é diferente muito daqui, né? Aqui a gente julga pelo seu sobrenome já, né? Pelo bairro, pela linha de metrô que você pega, pelo carro que você dirige. Tem tudo isso, né? A gente tem esse costume. Sim. Né? E lá não, é realmente a entrega. Então vale a pena você ter essa experiência cultural, essa imersão cultural. Lembrando que hoje com a tecnologia, como a gente vive num mundo reto, não existe mais fronteiras. Então, o Japão acabou de liberar o visto para os brasileiros. Sim. Né? Sim. Vamos lá para o Japão, é maravilhoso. Já foi para lá também? Eu já fui para o Japão 3 vezes. Não, mas peraí, vai, vamos voltar aqui. Vamos voltar, que o Tácito já tá se empolgando. Tá, foi para os Estados Unidos, lá você ralou. Rala até hoje aqui. Se formou em alguma coisa lá? Lá mesmo específico? É recrutador terrorista. Tirando isso aí. É a minha primeira formação. Eu fui lá para os Estados Unidos com 3 grandes objetivos. Meu primeiro objetivo foi para eu tirar meu DRT. Eu fui estudar artes cênicas, como eu fui muito menor. O seu foco era esse? Então, eu fui para eu fui para tirar o DRT. Aí eu estudei em grandes escolas. Estudei na Lee Strasberg, na Acting Studio e na Stella Adler. Fiz Nova York e Los Angeles. Desde que você estava no Brasil, você tinha essa mentalidade? Sim, sempre já fiz. Sempre trabalhei na área artística e tal, aquela coisa toda. E fui com esse foco. Comecei, tirei meu DRT, numa dessas vindas para o Brasil, fiz os meus testes da SATED, tirei meu sindicato lá, tirei meu DRT. Então eu realizei, era 3 metas, né? Era falar inglês e comprar um carro. Mas depois, como eu não quis comprar mais o carro, fiquei por lá e comprei lá mesmo. Comprei uma nave espacial lá, um avião já. Comprou tipo assim. uma BMW lá, comprou um Audi lá. Não, pois é, tenho. Não é fato. E aí eu peguei, acabei continuando lá nos Estados Unidos, né? Porque eu continuei realizando minhas metas, meus sonhos, acabei ficando por lá, né? Dando continuidade. Certo. Aí, continuou com a ideia de empreendedorismo quando? A ideia de empreendedorismo foi o que aconteceu. Depois que, vamos lá, vamos contar a história. Então tá, eu fui para os Estados Unidos, comecei a ralar, aconteceu o World Trade Center. Não vou falar muito do World Trade Center para não deixar vocês... Aconteceu depois? Não, eu fui lá, tava trabalhando, certo? Tava trabalhando, penando nos restaurantes. Gente, era mandado embora uma vez por semana. Porque eu era péssimo em restaurante. Era péssimo. Meu Deus, eu falei assim, eu nasci para ser servido, não para servir. E eu tinha, eu acho que é alguma coisa lá do meu nome, né? Imperador. Eu nasci para ser, né? Só lá, né? E eu não entendo de bebida, de álcool. E eu penava, porque eu não bebo álcool até hoje. Não sei como eu levei o Boa Noite Cinderela, mas eu conto pra vocês daqui a pouco. Enfim. E aí, eu penava nos restaurantes, porque americano é muito malucão, né? No sentido assim, você vai pedir um café, tem 7 tipos de leite. Imagina o brasileiro, acabei de sair do barco. Ah, mentira. Que tem... Fala assim, tem 7 tipos de leite. Fala assim, eu quero um café, com leite, sim. Soja, de almôndega, disso. Eu falei, misericórdia, tanto tipo de leite, half and half, 20%, 10%, 15%. E eu assim, com o inglês caquético ainda, aí trazia o leite errado, levava uma bandejada, aí xingava o cara e já ia mandar, pô, rua.
Aí aquelas bebidas, eu quero um dry martini com isso, blá, blá, blá. Entendia bolufas. Então era dificílimo eu ser. Um garçom em Nova York ganha um salário de um presidente. É uma máfia você ser garçom, bartender nos Estados Unidos. Sério? Em Nova York. Você ganha, tipo, R$5.000 por dia. Caramba. Nesse nível. Você ganha uns $300. Você ganha $300 de salário e 700 de tip, que é as caixinhas. Vai você conseguir um restaurante, vai trabalhar de garçom lá. É muito difícil. Caramba, é muito uma máfia pra você conseguir. Você roda muito rápido. Tem que ter um perfeccionismo muito bem. Deixa os garçons daqui saber disso. Vou levar vocês todos. E aí eu penava muito nos Estados Unidos. Eu falei, gente, isso não é pra mim, essa história de restaurante. Misericórdia. Mas aprendi bastante. Porque depois de ter feito quase 300 restaurantes em Nova York... Mentira. Você já pega as manhas de tudo, né? Eu já tinha levado tanta porrada nos restaurantes que eu ia aprender. Eu tive que aprender por força mesmo, assim, né? Sim. Aí eu falei, bom, agora eu quero trabalhar numa escola. Sabe aquele trabalho que a gente não gosta aqui, das 8 às 5, trabalhar de auxiliar administrativo, office boy, essas coisas que a gente fala mal? Pois lá, era meu sonho de consumo naquela época. E aí eu consegui trabalhar de auxiliar administrativo no World Trade Center. Mas o que a gente precisa? Só de uma oportunidade. Porque é aquela história, se você pegar o JB, o jeitinho brasileiro, não para ficar criando bomba online ou fazendo coisa que não tem para fazer, eu falei, deixa eu pegar a minha força de vontade e fazer acontecer. Fui me desenvolvendo, fui me dedicando, fui estudando. E o segredo de tudo isso é que eu estudei muito. Eu falava que a maneira que você fala é a sua seu cartão de visita. A gente tem 2 tipos de cartão de visita. A sua boca, né? Exatamente. Que é os seus dentes. E o que sai da sua boca. Exatamente. É o seu cartão de visita. E a aparência também. E a lá a aparência conta, né? Mas não é igual aqui, que a gente olha a traseira, depois olha a frente, olha pra trás, olha o espelho, olha pra cá, depois aí vai entrevistar a pessoa. Não é tanto assim, né? Aqui a cultura latina eu não é mais... fiz isso não, viu, gente? A cultura latina é mais caliente, né? Mas enfim... sei, tô sabendo, você com a ruiva aí. Esses agitos, né? Dando bombando esse podcast. Quero saber por quê depois. Caramba. Olha, já causando. Eita, polêmica pra cima de mim. Tô agora. recebendo daqui a informação do meu ponto. Já. Bom, voltando à história. E aí, foi isso. Aí eu peguei e comecei a trabalhar no World Trade Center. Tive uma oportunidade, comecei a crescer, fazia um pouquinho de tudo. E no dia que aconteceu o World Trade Center, eu estava voltando do Canadá. E aí, quando eu estava voltando do Canadá, porque eu estava voltando um dia anterior, tinha uma máquina fotográfica, eu levei o japonês lá para Niagara Falls, aquela sensação do baúzinho do pica-pau caindo, aquela coisinha toda. E aí levei eles para lá e tinha foto. E quando aconteceu, agora, rapidamente, eu sei que as pessoas estão curiosas para saber a história do World. Solta agora, vai. Pronto, vou falar. A Solta história agora. está exatamente no meu site. Todas essas informações no tácito-curi.com ou no meu livro, que eu detalho tudo sobre isso. Mas, só para dar uma pequena informação, porque eu não vou ficar falando de muita tragédia, porque eu falo para vocês, essas tragédias todas que eu passei só me deixaram mais forte. Resiliente total. Desculpa, eu falar uma coisa. Coisas ruins acontecem. O que você vai fazer? Você vai ficar resmungando o resto da vida inteira? Você vai ficar triste? Tem um momento de tristeza. A gente tem que ficar triste, é o momento que a gente entende, tal, mas você tem que seguir, você tá vivo. Na verdade, você tem que ir para frente, tem que sair dessa, tá? Aí o que aconteceu? Na hora que aconteceu o World Trade Center, eu morava em New Jersey. Eu tava vindo, os trens saíam todos ali naquela região dentro do saguão. Aí, então imagina um prédio, aí os trens saíam tudo embaixo. Então, quando o primeiro avião entrou dentro do World Trade Center, eu ainda estava no metrô. Eu estava indo para minha aula de japonês. Começava, se eu não me engano, eu estava um pouquinho atrasado, acho que era 9 horas a minha aula de japonês. E aí, quando eu cheguei no saguão, eu perguntei pro policial o que estava acontecendo, que tinha muito barulho, um barulho, assim, não muito típico. E eu perguntei pra ele, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, olha, aconteceu um acidente, não se sabe o que é, incêndio, etc, etc. Qual que é a sua torre? Essa torre é 2. Não aconteceu nada, continuou o seu trajeto. Continuei meu trajeto. Quando eu comecei o meu trajeto, e aí, eu jurava que era um filme de Hollywood, né? Eu já tava na área... Vocês estavam tentando tranquilizar por enquanto. Sim. Mas eu também estava na área de artes cênicas, eu pensei que era um filme que estava gravando lá, sinceramente. Porque tudo acontece em Nova York, sabe essa história de filme? Acontece muito de... Acontece, televisão, filme, falei, uma gravação, legal, né? Falei, deixa eu ver onde é que tá a câmera para eu aparecer. Uma câmera brasileira, né? Ai, será que tem o símbolo da Globo? O Aparecido, né? Aí eu peguei, falei, não, vou continuar minha rota, vou lá pro trabalho. Quando eu cheguei no 30º andar, você troca, você vê a outra torre na frente, eu fui bem pro cantinho, porque era bem...
comprido. Aí eu fui pro canto, já vi outro prédio caindo, uma fumaça, uma coisa cinzentada. Aí eu falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa na outra torre. Eu não vou... Ai, não sei o que tá acontecendo. Eu não senti... Não peguei mais o elevador. Eu trabalhava no 59º. Então rolou um sexto sentido ali. Rolou um sexto sentido. Sempre rola um sexto sentido. Eu sempre falo. E ultimamente tá acontecendo muito comigo. Quando você... É a mesma coisa. Pessoas, o trabalho. Quando você fala que a pessoa, alguma coisa está ruim, sai fora. Quando você sentir... O sexto sentido funciona. Eu falo pra vocês que funciona. A gente às vezes não acredita no sexto sentido. Eu acho que a gente ainda que as pessoas é muito boa, a bondade, a gente acredita na bondade. Acho que é piração sua, né? Não. Aí eu falei, eu desci. Quando eu comecei a descer as escadas, ainda não tinha muitas pessoas. Mas conforme eu fui descendo mais andares, começou a vir aquela manada de pessoas. Mais e mais e mais pessoas. Quando eu cheguei no térreo, já não era mais o mesmo térreo que eu tinha deixado. Já era crianças, cadeiras de roda, um desespero, daquelas portas rotatórias. E era um desespero para sair de lá. E aí eu consegui finalmente sair de lá. Quando eu saio, eu pego meu celular e ligo pro meu pai. Eu já vi gente ensanguentada da outra torre que saiu. Aí eu ligo pro meu pai e falei, pai, aconteceu um acidente, mas eu tô tudo bem. Conforme eu tô falando com ele, eu vejo outro avião entrando. Pá, fez assim, puff, um barulho. Cara. Tremeu a terra, caiu todas as conexões. E naquele momento eu comecei a fotografar. Eu tinha uma máquina fotográfica, já estava brincando de jornalista, de repórter, tá? Já aproveitei. Minha nova profissão de hoje. Uma oportunidade lá. Aí eu comecei a fotografar. Já tenho uma experiência como jornalista. Comecei a fotografar tudo. Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Tanto que muitas pessoas que vieram a óbito, elas estavam no pé do World Trade Center. As pessoas ficaram paradas embaixo, olhando o que estava acontecendo. Foi o que eu fiquei. Até correr. Foi o que aconteceu. E aí eu falei pro meu pai, tinha acontecido isso. E aí, o que fica mais marcante pra mim de toda essa história é que eu ouvia as pessoas que ainda estavam no celular com as pessoas que estavam lá dentro. Nossa. E as conversas que eu ouvia. São conversas, são vozes que ficaram marcadas pra mim, foi uma cicatriz pro resto da minha vida. Então, assim, toda vez que eu vejo a hora 9h11, principalmente assim, digital, 9h11, eu me lembro. Toda vez, passado todos esses anos. Eu vejo 9/11, tipo 9/11. Sim. Eu me lembro, é fato. Foi a primeira vez, quando me convidaram aqui para esse podcast, eu falei, nossa, bem no dia, né? Tipo assim, então eu me lembro muito disso. Porque ficou muito marcado para mim, porque eu ouvi as conversas. Olha, e as conversas eram, eu tô escrevendo meu CPF, porque eu quero que meu corpo seja encontrado. Meus pés estão derretendo, eu vou me jogar, eu estou aqui acenando para você. Aí você começava a ver as pessoas se jogar. Isso para mim é o mais forte. Isso para mim foi muito impactante. E aquilo já estava mexendo muito comigo, né? Porque eu estava vendo aquelas pessoas, aquelas conversas. E aí foi o momento que no momento era susto. Depois ali eu fiquei em desespero, em choque. Né? Porque a gente, como brasileiro, não tem essa experiência. Né? A gente não está pronto para uma guerra. Nem para uma... Imagina a gente para uma guerra aqui. Não, imagina. O pessoal me pergunta, tem terremoto no Brasil? Querido, isso é para país evoluído. Imagina terremoto aqui. Já é tudo. Nem no dia da parada da música, na parada gay, a gente consegue organizar isso. Imagina terremoto. Gente, pelo amor de Deus, menos. Não é pra gente, terremoto. Não tá no nosso currículo. Enfim, aí aconteceu tudo isso. Aí eu comecei a me distanciar um pouco, porque começou a cair, as pessoas se jogar, né? Sim. Imagina a sensação de você ver as pessoas jogar. Tem uma foto das pessoas jogar, que é isso, né? E aí, mas eu fiquei muito perto ainda. Não me distanciar, não, tá no pé que eu tava. Fiquei um pouco, começaram a isolar. E aí, até que, de repente, eu vi a primeira torre desabando. Então você estava perto quando a torre desabou? Embaixo. Nossa. Embaixo. Nossa. Eu fiquei estático alguns segundos para entender que aquilo estava desabando. Você tem noção, aquela torre levou 5 minutos, acho que foi 3 minutos, 4 minutos. Sim. Para aquilo desabar. Então, assim, imagina o barulho. E o barulho, primeiro foi um avião que eu entrei, depois aquilo caindo. Assim, pá, pá, um por... Nossa... Eu acho que eu esperei uns 4, 5 cair. Quando eu vi que ia mesmo, aí eu comecei a correr, mas a fumaça me alcançou. Eu saí de lá todo cinzento. E no caminho você via as pessoas se jogando dentro do carro, debaixo do carro, nas lojas, correndo, desesperada. E a gente corria. Eu fui parar já não sei quantos, 10, 15, 16 quadras depois. E você ficou na rua mesmo? Ou você... Ficamos todo mundo na rua, ninguém assim... Porque a gente não sabia o que ia acontecer. O medo depois, aí eu me lembro que quando eu fui mais para cima da cidade, a gente ouvia no rádio que o Pentágono foi atacado. Aí a gente podia ter... Aí tem muitos mitos que Nova York é uma ilha, né? Literalmente uma ilha. E a gente tem a sensação que aquilo pode explodir qualquer coisa. Existe uma cidade por debaixo da terra. De tão alto que é Nova York, você tem uma cidade por debaixo.
Sim. Metrô, vida, parece que tem um comércio lá embaixo, que tem muitas pessoas assim desalentadas e desassistidas que moram nos túneis de Nova York. Então parece que tem uma vida debaixo de Manhattan. E é muito profundo. E a gente vê esses filmes, às vezes, aquelas coisas todas. Então, ali para ter um vazamento de gás ou uma loucura dessa. Então, aí começa a pirar, né? Conversa, as conspirações começam. Não, vai explodir. Aí Times Square vai explodir. Corre para lá. Aí a gente ficou assim, corre para um lado, não, porque ali vai explodir. Corre para outro lado. Aí, de repente, cai outra torre. Então, foi uns momentos assim, eu falei assim, gente... Foi um momento bem filme mesmo, né? É filme apocalíptico que você está vivendo ali. E aí, eu vi a segunda torre caindo. E aí eu registrei esse momento na minha vida. Nossa. Forte. Tá vendo, gente? A resiliência já começando aí. Isso aí foi a primeira vida que você gastou? Você já tinha gasto? Não, essa foi a primeira vida. Que você Depois gastou. dessa... Você é um gato de 7 vidas, né? Félix. Quase Phoenix, já tô. Certo. Aí quando seu atentado, você continuou morando ainda nos Estados Unidos? Mas você acha que eu ia desistir? Você acha que o Osama ia acabar comigo? Não sei, velho. Então, mas não deu certo. Aí você continuou lá mesmo, então? Não, continuei, firme e forte. Saí do Brasil nessa luta, vou pra lá agora, só porque cai um prédio eu vou desistir Só dos meus avisou objetivos. os familiares que tava bem e continuou, então? No dia 11, eu sobrevivi o 11 de setembro. No dia 12, eu descobri que eu trouxe o terrorista para os Estados Unidos. No dia 12... Ele entrou em contato com você? Não, eu vou contar essa história. Calma. Vocês estão curiosos para saber, eu vou falar tudo aqui. Segura. Vamos lá. Dia 11, eu sobrevivi ao World Trade Center. Dia 12, ainda chocado, cheguei em New Jersey, que eu morava em New Jersey, tomei um banho de jato d'água com aquele pó químico dos cacetes. Eu sou tão ruim que eu não peguei nada, graças a Deus. Tem um monte de gente que morreu lá de câncer, teve um monte de coisa, não peguei nada, graças a Deus. Tô falando, a força já começou ali, porque você soube, né? Muita gente teve câncer pulmonar e os cacetes é 4. Mas sabe o que eu fiz? Olha a minha imagem, gente, vem na minha cabeça. Eu nunca falei isso, lembrei. Sabe aquela história? Como caiu os negócios? Sabe aquela época do Carandiru que o pessoal tampava o rosto? Eu fiz isso. O jeitinho brasileiro já começou, prática, eu falei, já. Meu Deus, não vou engolir esse pó, já tampei minha cara, já saí na hora. Já fui, tipo assim, parecia, sabe? Terrorista. Parecia um terrorista. Eu já saí assim já com a roupa. Já peguei a camisa, já tirei, já amarrei, assim, já fiz assim. Aí já saí assim. Pra não respirar nada. Uhum. Me salvou, viu? Esses filminhos me salvam aqui no Brasil. Tá vendo? Eu tô te falando, ser brasileiro não é tão ruim como a gente pensa. Não é. A gente pode pegar muitas coisas aqui. É porque aprende aqui da forma, Aprende, da gente. forma mais raiz do mundo, aí vai pra fora, raiz, vai pra fora do Olha, de letra. eu conheço 150 países. Eu sei, muitas pessoas falam, o fato de eu ser brasileiro só me ajudou. Sim. Porque a gente tem uma sabedoria. E se quiser ainda ter mais sabedoria, vai pro Rio fazer um estágio, com certeza. Aí lá você vai ter um grado mais elevado, né? E aí pode também pro Nordeste também, tem uns lugares bem pancada lá, maravilhoso. Né? Aí, aí você tem um grande diploma. Se for nas partes turísticas, então, aí que você vai aprender tudo na raça diploma, né? Mas é verdade, só favorece. É aquela história, a gente tem que procurar o que favorece de todas essas coisas. Não é tão ruim ser brasileiro. E olha que a gente sempre pensa do lado negativo. Pois é, e aí, onde é que a gente tava? Tanta coisa, tanta assunto que eu Então, aí você permaneceu nos Estados Unidos? Permaneci nos Estados Unidos porque eu não tinha outra opção naquele momento, gente. Ou era aquilo, ou era deportation. Tipo assim, eu volto pra casa. Como que eu ia voltar pro Brasil? O que aconteceu? Dia 12, eu tô indo lá no Ground Zero. Ground Zero era o Marco Zero. Aquele entulho que levou mais ou menos até dezembro pra limpar aquilo lá. Que, segundo as pessoas dramáticas e polêmicas, estava fedendo a carniça. Ah, gente, não exagero. Era mais entulho, queimado, fogo, etc. Não era um carniceiro lá, gente humana. Lá. O corpo não estava pra fora. Não era assim. Né? O pessoal, eu acho que o da Atena devia estar lá, né? O pessoal da Band estava fazendo. Não era tão exagerado desse jeito. Mas sim, era pesado, era mórbido. Sim. A segunda vez que eu vi isso na cidade de Nova York, na minha vida, foi no dia da pandemia. Tristeza, você vê Nova York é uma cidade barulhenta. Uma cidade caótica. A ambulância, o bombeiro, o trânsito, os táxis, é uma loucura. Time, né? É loucura, assim, busy, hard. Aí você chega àquela coisa, um velório. Toda hora, assim, silêncio total, mórbido nas pessoas. O americano já é bem sorridente, igual a gente. Né? Imagina um dia desse, né? Não dá nem pra olhar. Então, assim, tava pesado o clima. E ficou isso, perpetuou por semanas, por dias. Eu tenho essas fotos. Aí eu fui pra lá nesse dia, porque eu não tava acreditando. Parecia que eu tinha vivido um sonho. Literalmente. Eu fui pra lá pra ver, né? Tudo, como é que ficou.
Aí eu pego o metrô, porque eu trabalhava numa escola que tinha 2 unidades, uma dentro do World Trade Center e uma na parte de cima. Eu não era dono de escola naquela época, não. Eu trabalhava. Porque eu pensava, já tinha tão novinho, já tinha uma escola no World Trade Center. Não, não tinha. Tá? Porque às vezes as pessoas ficam lá, fact-check, verificando as coisas. E eu não sou Naldo também, não, tá? Pode ir no meu site, tá tudo escrito lá. Pode ir no meu site, tá tudo lá. Pode... Dá licença. Pegar a fama de Naldo não me queima. Dá licença. Por favor, né? E aí... Já vão achar que o World Trade Center é fake também. Imagina, já não basta que a gente tem tanto fake news nesse país. Enfim. Aí eu peguei e comecei... Falei assim, não... Peguei o jornal, quando eu abro o jornal, eu vejo possíveis terroristas. Aí eu fecho o jornal, mas eu não vou contar todos esses detalhes para vocês. Eu vou deixar para vocês verem, porque ainda pode rolar um documentário meu muito em breve. Tem a história do meu livro. Tem, já estamos nessa questão. Então eu não vou contar todos os detalhes. Certo. Porque se eu ficar falando todos os detalhes, mas só para vocês ficarem curiosos. Mas enfim, eu abro o jornal e vejo um cara lá. Aí eu falei, meu Deus, eu fechei de novo. Falei, será que eu conheço essa pessoa? O que é a primeira coisa que eu pensei? Nem vou falar que eu pensei, mas tudo bem. Essa pessoa, eu falei, Jesus do céu, o que é essa pessoa? Aí eu olho de novo e falei, meu Deus, é o Armin Marvin, o cara da Arábia Saudita, que eu conheci na Turquia, na feira estudantil, que eu tramitei o visto dele. Nada mais, nada menos. O desgraçado que quase tirou minha vida, que eu mandei pra Flórida, pra nossa unidade, que desistiu, que foi aprender a pilotar um avião, que jogou do World Trade Center. Só isso. Caraca, aí tá lá, qualquer informação, ligue pro FBI. Ao invés de eu esperar o próximo dia pra ter recompensa, eu liguei na hora. Tá vendo? Poderia ter ganhado na lota aquele dia. Calma aí, tá. Não, é sério, isso me dá uma raiva. Não tô falando sério. É sério, eu deveria ter esperado, porque eu tinha que ter recompensa, né? Imagina, $1 milhão. Eu liguei, espoleta que eu era. Mas enfim, mas eu fiquei com medo, gente. Fiquei com medo, imagina ligar pro FBI. Só costumava ligar 190. Você ia ser deportado. Deportado? Você vai embora. Mas não é só deportado. Você que ali eu não passava nem Wi-Fi naquela época. Nem ia passar também. Porque eu falei, meu Deus, eu vou falar que eu conheci o terrorista, que eu trouxe o terrorista. Que papel eu coloquei o terrorista pra morar junto com meu amigo, que ele não tinha casa pra dormir, porque chegou muito em cima. Que eu dei aula de inglês pra ele, que eu fiz essa documentação pra ele. Imagina falar Só me ensinou ele a pilotar avião. Eu mandei ele pra Flórida. Sabe, esse homem quase matou todo mundo? Era um conhecido meu. Foi até na Gap com ele, fui no McDonald's com ele. Tenho todas as fotinhas, meu amigo. Comeu um McLanche feliz. Não, imagine, eu falar isso pro FBI. Pois é, eu falei. Só que foi assim, eu liguei pro FBI, quando eu cheguei na escola, já tava tudo interditado, tudo parado, aquelas coisas de filme. Gente, eu me senti a Sherry Stone, assim, sei lá, aquela entrada, pá. Foi ótimo, foi a entrada e a saída, né? Porque no dia seguinte, sabe o que aconteceu comigo? Fui mandado embora. Então, assim, no dia 11 eu sobrevivo, no 12 eu descobri do terrorista, dia 3 rua. Tô lá, desempregado. Aí sai no G1 aqui em São Paulo, na Globo. Brasileiro é mandado embora por falar com o FBI. Tô queimado. Já tô lá. Tipo, teve essa ainda? Não, acho que vai na primeira matéria do G1 até hoje. Que chama mais atenção. Tá lá. Brasileiro é demitido por delatar o terrorista do World Trade Center. Imagine eu com os Habibs. Com essa cara que eu tenho, bronzeado. Imagina eu nas Arábias, nos Oriente Médio. Joga meu nome no Google, aparece lá. Eu falei, puta que pariu. Minha mãe, quando tinha ligação do mundo árabe aqui no Brasil, falando que eu tava falando mal dos árabes. Halacabum. Eu tava bem um rabibaço na minha cabeça. Tive uns momentinhos assim, caliente, né? Mas, gente, eu não falei mal e eu não falei nada contra os muçulmanos ou islâmicos ou árabes. Você só comentou falei contra os terroristas. Sim. É diferente. São pessoas e organizações diferentes. Sim. Existem terroristas brasileiros, americanos, franceses, etc. Sim. Terrorista é uma facção criminosa e acabou. Islâmico, religião é outra coisa. Aí que desenvolveu a xenofobia religiosa nos Estados Unidos. Que obviamente já tinha, mas aí que acentuou. Aí pesou. Aí pesou, né? Não só no Brasil, mas em qualquer lugar. Ser árabe, etc. Não, naquele momento foi visto pelo mundo inteiro. Então, todo mundo inteiro ali, por exemplo, o Estado Islâmico ali já é o capeta. Então, tipo assim, né? Então, foi essa história. Aí aconteceu. Tudo isso é só pra responder a sua pergunta, que você nem deve se lembrar qual que é a sua pergunta, mas a sua pergunta foi: da onde surgiu o empreendedorismo? O que eu ia fazer dia 14, querido? Empreender. Estava queimado mundialmente. Trouxe terroristas para os Estados Unidos. Quem ia me dar emprego? Eu não tinha outra opção. Foi mandado embora. Sobrevivi o negócio. Aí eu comecei a empreender. E qual foi a ideia? Aí eu comecei
fiz um projeto, porque eu trabalhava muito nessa história da área do inglês, da área do treinamento, que eu já tinha todo o meu network, etc, etc. E aí eu criei um projeto que eu tenho até hoje, que é muito legal, porque é muito conectado com o que eu faço, com o que eu fui buscar, que é a história da oportunidade. Então eu pego qualquer pessoa que fala inglês, independentemente da religião dela, da nacionalidade dela, ela faz um curso. Esse curso tem duração de 4 semanas. Ela faz um curso e tem uma parte prática de 6 a 20 horas. Com esse curso eu consigo emprego para ela em qualquer lugar no mundo, para ela dar aula de inglês, com visto, acomodação, etc, etc. Hoje eu tenho essa cadeia que tem mais de 60 representantes em 60 países. Eu atendo desde o Iraque, desde o Afeganistão, desde crianças refugiadas, desde a Alemanha, França, Brasil, etc, etc. E aí o que aconteceu? E aí eu trabalhando, empreendendo, estudando, no dia 26 de dezembro de 2004, eu fui dar uma voltinha, porque eu sou cheio de metas. Eu falei, bom, agora eu quero conhecer todos os continentes e agora eu quero conhecer a Ásia. Aí eu fui pra Tailândia, que é um lugar maravilhoso. Eu falo pra vocês que querem brasileiro, fiquei reclamando do real, sabe? Vai, junta trocentas mil milhas, troca todos os seus cupons aí de milha. Vê se a Gol ou a TAM. Só não vai pra 1, 2, 3 milhas, não. Senão... vai pra algum desses lugares aí. Faliu, né? Não é do golpe essa aí? Exatamente. Só não vai pra 1, 2, 3 milhas aí, porque... Nossa, eu quero saber se eu tenho algumas milhas com isso, eu perdi. Enfim. Já era. Se eu tivesse, já era. Então, aí você pega, vai pra Ásia. A Ásia, a gente tá muito acostumado com a Europa, né? Mas a Ásia é um ótimo lugar para as pessoas que querem fazer valer a pena o dinheiro do brasileiro. Você tem experiências únicas. A Tailândia, você passa o dia com R$5. Sabe o que é o dia? Você come, você pega o almoço, janta, café da manhã. É muito legal, você vive muito legal. Você tem experiência maravilhosa. Imagina se você tivesse R$100, né? Então você vive super bem. E aí eu fui na Tailândia, tinha uma experiência maravilhosa. Só que junto comigo eu trouxe nada mais, nada menos que uma onda gigantesca, né? Dia 26 de dezembro. Ali foi a segunda vida. Ali, foi a segunda. Eu acho que foi a terceira, porque quando eu saí dos escombros cheio daquela coisa ali, não peguei nada, ali eu já estava na terceira, né? Mais ou menos. E aí aconteceu o tsunami. Aí o tsunami foi muito louco. Você recrutou quem pra fazer a onda também? No tsunami não foi ninguém, né? Mas vocês vamos analisar. Eu já estou mexendo com tremor e água. Né? Vamos lá, vocês água. Terra, água, vocês que entendem de horóscopo, numerologia, essas coisas. Nossa, agora que eu me liguei, porque você vai contar mais coisa ainda. Né? Então, agora eu entendi. A gente tem que ser estudado, né? Já sabe. Ó, antes aí, vamos fazer um merchan rapidinho aqui. Vamos segurar também o ânimo da galera aí. Eu vou falar da King Oliver. A King Oliver é minha marca de óculos escuro. Você gosta de óculos escuros? Eu gosto. Dá um poder, né? Dá um poder, né? Dá um empoderamento. Já pedindo aqui. É engraçado, dá um empoderamento. Mas tem gente que usa esse empoderamento até em situações que não tem nada a ver. Imagina, eu tô aqui... As pessoas já criam um charme, né? Eu tô aqui agora com óculos escuros. Tem um pessoal que às vezes dá uma viajada com óculos. Mas eu sei. Mas enfim, o Instagram é King_Oliver Sunglasses. Dá uma olhada lá. Tem vários tipos de óculos. Masculino, feminino, unissex. Então não percam, vai lá, você que gosta de óculos escuros, vai lá dar uma olhadinha que tá top, tá show de bola. E então, é sua marca? Minha marca. Você criou? Sim. Igual você. Na minha vida foi assim, virei modelo, tive visibilidade, vou aproveitar minha visibilidade. Então criei uma marca. Tá certo. Então e assim vai construindo. Mas como não é sobre mim, podcast, vamos voltar. Trabalhinho de formiga, né? Exatamente. Trabalhinho de formiga. Voltando pro Tácito Cury. Voltando aqui pro treme-treme. Não é o Copan, é o treme-treme. E aí, o que aconteceu? Aí eu peguei, aconteceu o tsunami. Mas o tsunami, eu fiz um trabalho, gente, muito bom. Eu fiz um trabalho fodástico, foi um trabalho voluntariado. O trabalho voluntariado... Mas peraí, onde você estava na hora do tsunami? Eu estava lá. Você não estava tomando solzinho lá também? Não estava tomando solzinho. Eu cheguei em Phi Phi Island e já tinha acontecido algumas coisas. Já tinha acontecido o tsunami. Eu não estava lá quando a onda chegou. Já tinha acontecido. Eu peguei a ressaca da onda, eu corri, aconteceu várias coisas também que eu descrevo tudo no meu livro. Certo. Eu vou falar tudo para vocês. Mas como eu tenho muitos assuntos, eu não posso ser tão minucioso. Mas isso aí, vai ficar tem que fazer a estratégia de marketing mesmo. Lê o livro aí. Tem que ler o livro, tem que pedir para eu voltar pro podcast. Tá entendendo? É assim que funciona. Tem que ir no meu Instagram, tem que seguir. Não trouxe meu livro, não, porque também até isso é suspense. Tem que ir lá no meu site. Então, assim, não pode ser tudo mastigado. Né? Tudo que é fácil não tem graça. Não é aquela frase, o que é proibido é mais gostoso?
Ah, é? O que é fácil não tem graça, as pessoas não dão valor, ainda mais brasileiro, gente. O pessoal gosta de um pouquinho de sofrer. Gosta um pouquinho dessa coisa. Mas enfim. Sente a necessidade, né, de sofrer um Gosta, pouquinho. gente, gosta. Então, voltando à história. Do World Trade, do tsunami. O que aconteceu? Foi muito chocante. Eu fiquei muito com as crianças. Eu não falo a língua tailandesa e as pessoas não falam muito inglês, mas ali um abraço, uma compaixão já era o suficiente, uma linguagem corporal. Foi muito mais importante que qualquer coisa. Mas era chocante ver as pessoas boiando, né? Pessoas, vidas, cabeças. Objetos, né? Objetos, boiando. E aí eu fiz um trabalho voluntariado para a Cruz Vermelha. Aí eu mexeu muito comigo. E aí eu acabei trazendo o trabalho voluntariado para esse meu projeto. Então, para eu conseguir um emprego para você, para trabalhar em qualquer lugar do mundo, você precisa fazer um trabalho voluntariado. Ah, legal. Então o que aconteceu? Eu usei dessas tragédias para criar outras coisas, outras oportunidades, porque elas me despertaram outras questões. E o trabalho voluntariado é muito forte, porque se você não fez, tenta fazer. Se você está triste com depressão, vai fazer um trabalho voluntariado, ao invés de ficar lendo babaquice, fazendo essas Você vê coisas. uma pessoa pior do que a sua situação, Com certeza, aí a gente você já dá um choque de realidade. Vai dar um choque mesmo de realidade, porque, tipo assim, o trabalho voluntariado é quando você sai do foco de luz e coloca a vida de outra pessoa. Em outras palavras, quando você para de olhar o seu umbigo e olha do umbigo dos outros. Isso é uma dádiva muito difícil, porque a gente é muito egocêntrico. Então, quando a gente se preocupar com a vida dos outros de uma maneira, uma complacência diferente, é muito bom. E você Quando sente vê, bem. Você nem lembra mais do seu problema. Não, exatamente. Então, assim, eu aconselho. Tá triste, tá com depressão, tá tomando Rivotril, tá tomando tarja preta, os cacete A4. Vai procurar um significado, vai se reinventar, vai se ressignificar a sua vida de uma maneira, vai fazer um trabalho voluntariado. É que a gente pensa em trabalho voluntariado, é assistencialismo, né? Ir lá na ponte aqui do glicério e trabalhar com os cracudos. Também é. Mas assim, tem muitas maneiras de você trabalhar. O que eu lembro, que faz eu trazer para vocês, que hoje aqui em São Paulo, no Brasil, eu sou embaixador do Instituto Ela. O que é o Instituto Ela? O Instituto, abrindo um parênteses, né? O que é o Instituto Ela? O Instituto Ela é um instituto que luta contra a pobreza menstrual. Ah, o que é isso, pobreza menstrual? Você sabe quantas jovens não têm condições de comprar absorvente? Sim. Muitas. É jornal, é pano. E sabe o que acontece? Elas não vão para a escola. Aí isso acontece, elas não estudam. Aí você vai ver... Bola de neve. É uma bola de neve, porque elas não têm condições de comprar um absorvente, porque elas são de famílias carentes. Então, se aqui a gente anda no metrô de São Paulo e tem um pote com 300 camisinha, por que a gente não imita a Argentina e coloca absorvente e gel lubrificante também? Então, é uma coisa muito prática. Tem gente que não tem essa noção mesmo. Pois é, mas assim, aí quando eu falo de pobreza menstrual, o pessoal fala o quê? Uau, então o que eu faço? Eu pego as minhas palestras, empresas me contratam para fazer as minhas palestras e eu pego essa remuneração e eu revirto em compra de absorvente. Então, se você está me ouvindo, você pode me ajudar dessa forma, me contratando para fazer sua palestra e revertendo isso para o Instituto Ela. Boa, esse cara é liso demais. Gente, eu pego. Certo, ó, já foi terra, agora foi mar, né? Aí fora os meus merchan, que eu já falei, livro, Não, beleza, agora vamos site, pra quarta, quinta vida, sei lá, perdi a conta já. Tem fogo, não tem? Tem fogo vindo por aí, aguarde que eu vou falar do fogo. Calma que eu vou falar do fogo, já falei do meu projeto. Interessantíssimo, eu tenho certeza que nesse momento tem um monte de gente me perguntando assim. Aí, porque depois a gente vai fazer fofoca aqui, vai, vou falar do fogo. Meu Deus, eu esqueci, daqui a pouco tá indo. O fogo que aconteceu. Fogo no parquinho. Você já foi a quinta vida já, tá? É, fogo. Então, é claro que teve alguns sequestros, né? Ah, perdi. Teve alguns sequestros. Eu nasci no dia 11 de março. O atentado aconteceu no dia 11 de setembro. O meu número com a minha numerologia é 11, eu sou da vida 11, eu voltei para fazer um 1. Eu fiz todo esse estudo já, peguei no 11. Hoje é dia 11, diga-se de passagem. Eu moro no 11º andar. Eu estou com medo do teto cair aqui. Geralmente acontece algumas coisas assim. E aí teve assim, ó, o tsunami do Japão, foi dia 11 de dezembro. Da Tocha, foi dia 11 de março de 2005 que eu tava lá também, mas estava só tomando café, fazendo estágio. Então assim, tem essas coisinhas, mas eu não falo porque eu não tava lá 100%, eu não tirei muitas fotos, coisas assim. Mas tudo no livro também. Tá tudo no livro, esses detalhes. E se você der um Google, não dá pra mentir, né? Então o Google acha. Né? Mas o que aconteceu? Gente, eu estava fazendo esse projeto, viajando. O segredo de todo esse meu sucesso realmente é educação. Educação move montanhas. Eu acabei estudando muito. Aprendi inglês, aprendi 6 idiomas, me formei em artes cênicas, fiz faculdade, fiz 6 mestrados. E aí eu estava nessas andanças, viajando nesse meu projeto. Eu estava em Paris. E aí eu queria renovar as minhas fotos.
E aí que eu queria renovar minhas fotos, que eu sempre estava cansado de fazer selfie dentro da igreja de Notre Dame. Passava lá tendo 200 selfies. Assim, ai, selfie, cansei. Posso fazer um book só de selfies em frente a Notre Dame. Falei, vou entrar para ver, porque não tem fila. Mas por que não tinha fila? Estava tendo obra lá dentro. Estava reformando o telhado. Então não estava tendo fila. Mas estava tendo missa. Lá no fundo da igreja. Uma igreja muito grande, né? Aí eu entro... Né? Ai, que ótimo, não tem fila, né? Que bom, nem vou pagar pra entrar, que bom, né? Ó o JB de novo, gente brasileira, já entrei. Aí eu tô lá tirando as fotos das vidraças maravilhosas, aquela igreja gótica e tudo mais. Aí eu tô ouvindo lá no final, na missa, me aproximo perto do altar, eu escuto o padre falar feu, que é fogo, enfer. Aí entendi, já é inferno, mas ele não falou. Como é que é? É feu, que é fogo, e aí eu já na cabeça, inferno. Deve ser alguma passagem bíblica. Deve ser uma passagem bíblica. Cheguei, já o padre já começou a falar do inferno, né? Misericórdia. Quando ele falou fogo, eu nem me toquei. Mas ele estava continuando a falar fogo e falou dépêchez-vous, que é a pressa. Sortez-vous, saia, que é fogo. Aí eu comecei a sair, mas assim, falei... Aí quando eu vi o pessoal saindo lá do fundo do altar, aí eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, aí eu falei, não acredito, tá pegando fogo, né? Ah, mas deve ser um foguinho básico. Eu não pensei que era um fogaréu daquele jeito, né? Porque... Não dá pra ver do telhado. Sim. Não dava pra ver. Se eu falar pra vocês que eu tava vendo, não dava pra ver. Aí eu saí, vi que tava pegando fogo, aquele começo de incêndio de fogo. Aí eu falei, gente, não acredito que estragou toda a minha sessão de fotos, né? Eu não queria. Literalmente, putz. Aí eu fiquei pensando, imagine pegar fogo. Eu pensei na hora, eu dei uma entrevista pro SBT no dia, tá? Eu tenho essa entrevista no dia pra registrar esse momento. Aí eu falei assim, imagine a igreja mesmo pegar fogo, aquela coisa tipo World Trade Center, de tsunami. Eu vou estar mesmo cagado, né? Puta merda, né? Eu vou estar o brasileiro das Você comentou isso antes? Não, durante o fogo. Ah, durante o fogo. Porque não tava ainda aquele fogaréu. Entendi. Já estavam os jornalistas lá. Não tava ainda. Ué. Foi bem no começo. Você tá bem no começo? Cara, você é muito... Tava bem no começo. Aí eu saio da catedral. Olha o que eu fiz. Eu saí da catedral. Começou a pegar fogo. Começou a incendiar. Eu pensei que ia parar. Eu literalmente pensei que ia parar. Eu fui pro meu compromisso. Eu fui pro meu contador. Ia ter até uma foto com o meu contador. Peguei uma carona de moto depois, que tava ali do lado. Aí tava um inferno, Paris. Aí tava caindo fogo, lá, o telhado despencando. Mas foi muito forte. Porque imagina, pra vocês entenderem, é a mesma coisa. Imagina o Cristo Redentor pegar fogo. Sim. Se a Paulista pegar fogo, tá bom, é um favor, né? Mas assim, mas assim, pro brasileiro é igual o Cristo Redentor pegar fogo. Se Brasília pegar fogo, é um favor. Se Brasília pegasse fogo, aí eles falar, ok, um favor, tá ótimo. Mas já pegou nesses dias aí. Mas lá, o significado era muito forte, uma igreja centenária. É muito pesado. Então, mas sabe o que foi o legal de tudo isso? Que lá eu vi a mistura das religiões naquele momento. Eu vi judeus, eu vi muçulmanos, eu vi católicos juntos de mão dada, rezando, um ajudando o outro. Nossa, que da hora. Eu tenho essa cena, eu tenho essa filmagem, foi muito forte. Porque você vê a igreja se desfazendo, acabando, caindo. E as transmissões eram pesadas, assim, aquela história, um marco histórico virando poeira, né? Então isso foi muito forte. Ali não foi nem religião, foi a fé de todo mundo que juntou. Foi a fé de todo mundo, mas assim... E ninguém se machucou, a gente sabe que não machucou. Segundo, fala que foi um incêndio causado por bituca de cigarro, né? Parece que foi um português que estava lá a trabalhar. Manuel. Deve ter sido um Silva, viu? Deve ter sido um Pereira que estava lá e esqueceu a bituca. Certo. Participou do reality show, certo? Foi. Cara... Foi. Reality, outra sobrevivência. Eu acho que eu usei mais uma vida ali. Meu Deus do céu, cada gente. Você teria coragem de participar de um reality? Com certeza. Se chamar, eu vou. Não, eu também. Eu tô indo pro próximo. Me aguarde. Tá indo pro próximo? Tô indo pro próximo. Me aguarde. Então... Mas não vai ser no Brasil, né? A gente... Ah, não? Não, já tava pensando que não, mas logo, não. Eu quero ir pro achando que você ia colocar o chapeuzinho de boiadeiro aí. Ah, não, mas isso aí depois. O Boninho tem que me chamar pro outro. Eu tenho mais cara de Big Brother. Você é mais elitizado? Não é elitizado, não. É porque eu preciso ainda, não posso ser cancelado de imediato. Mas lá também é fácil ser cancelado. Não, é fácil. O negócio é que reality não é brincadeira aqui no Brasil, né? Você foi convidado? Não, eu fui na raça. Você foi lá, vamos me inscrever. Fui lá, me inscrevi.
Eu falei assim, vou tentar a sorte. O que veio na cabeça? Você tinha já vontade de participar ou não? Não, eu nunca nem assisti. Foi assim, primeira vez. Foi um estágio, foi fazer um estágio. Por isso que agora eu vou virar rato de reality. Porque agora eu só fiz um estágio. Você pensou, já passei por tudo mesmo, então vou Não, agora... eu falei, na verdade, é o que acontece, gente. Assim, infelizmente, a nossa proporção de reality aqui é muito maior do que em qualquer outro país. Que Brasil, a gente exagera. Porque brasileiro é fofoqueiro. Não, além de brasileiro ser fofoqueiro, não é só brasileiro que é fofoqueiro, o mundo inteiro é fofoqueiro. Não, mas A partir do momento que acabar a fofoca, a inteligência artificial nunca vai te substituir o ser humano, porque não vai conseguir fazer fofoca. Tá? É verdade. Começa assim, verdade, então não se preocupe. Verdade. Você vai perder seu trabalho, mas a sua língua você não vai perder. Isso é fato. Mas o que acontece? Todo mundo vai criar conteúdo de fofoca agora pra ficar desempregado. Vai. Pra não ficar desempregado. Então. Vai criar. Exatamente. Não, mas é o que mais tem, você já não percebeu? Sim, tô percebendo já. Isso, isso. O pessoal adora uma fofoca. Caça, até inventa, fabrica fofoca, tem fábrica de fofoca. Mas enfim. Olha os podcasts fofoqueiros aqui. O que acontece? Não, aqui não. Não, aqui diga assim, geral. Diferenciado. Aqui né? é diferenciado. Mais história do reality que as pessoas aqui no Brasil, elas, a gente toma uma dimensão muito grande da questão do tem muito podcast, muito podcast, não. Tem muito reality. E aí o que acontece? Aí as pessoas aí vai perdendo um pouquinho, mas assim, ainda é uma maneira, como você falou, de exposição. Por exemplo, eu tenho o meu óculos, vai lá. Você participar a visibilidade vai lá pro... Então, vai lá pro... Né? Então, é uma maneira. O fato é que, assim, o reality é legal por causa disso. E também, qual que é o lado positivo do reality? Você conhece muitas pessoas interessantes. Você faz um network muito grande que você não faria de outra forma. Eu ia perguntar isso pra você. Eu fiquei lá 5 dias. 5 dias, o meu network expandiu 50% mais. De tudo que aconteceu de coisas pessoas. Porque, né, of course, eu tiro de 2 limõezinhos, eu tiro uma limonada, né? Ainda tem mais um pouquinho de suco. É o que aconteceu. Então, porque a gente aproveita. Então, assim, conheci muitas pessoas, tenho conhecido muitas pessoas. Então, foi uma experiência positiva, que realmente vale a pena. E eu quero ter essa experiência novamente. Porque foi um reality formato único da Record. Exclusivo da Record. Né? Exclusivo V. Aquele formato exclusivo da Record. Exclusivo V. Você viu a minha cara fazendo? Exclusivo, inédito. Então, com muitas pessoas, aí a gente não... É muito difícil ali, né? Quem é você na fila do pão, competindo com uma pessoa com 3 milhões de seguidores? Tudo bem, comprado, mas tudo bem. Aí fica aquela coisa toda. Então, era muito difícil, né? Começa o relacionamento com os ex-participantes. Eu me dou bem com quase todos. Quase todos? Não, é um ou outro que eu não... 5% ali. Não, eu falo com... Eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo. Eu não procuro briga, não. Também já passou por tudo, né? Você ficar... Não tem nem esse problema, não. Mas essa foi uma ótima experiência, super aconselho, super vale a pena, né? E é isso. Quem é a pessoa lá que você mais tem afinidade? A ruiva do peixe. É? A ruiva... Não, na verdade, com todo mundo. Não com todo mundo. Não, mentira, todo mundo é impossível, né? 70 pessoas, não vou fazer bom samaritano. Até eu. Não, mas eu converso com... Tem algumas festas que a gente acaba se encontrando, algumas pessoas, mas como eu tenho viajado também esses dias, porque, gente, existe uma vida real após o reality, né? Não dá pra gente viver só de caras e bocas. No momento fama é o hype da sua vida? O quê? Depois do reality ou não? Ai, não, mas o reality ainda tá no primeiro formato, ainda tá se desenvolvendo. Mas na sua vida, você acha que é o momento mais hype da sua vida, de questão de fama? Eu acho que não. De reconhecimento, assim, não? Não, acho que não. Eu acho que assim, tá bem estável do que, assim, eu acho que questão de contatos no Brasil, como eu fico muito sassaricando, muito dentro e fora, assim. Fala pra cá, fala pra cá. Aí, tipo assim... Mas acho que por contatos e network, porque, gente, nessa vida, contatos. Tudo falo pra vocês. Você tem uma frase lá que fala nos Estados Unidos, você pode ter o MBA, 3 letrinhas, você pode ter o MBA, o MA, o Master, não sei o quê, mas você precisa do JOB, que é o job, que é o trabalho, que é o network, os contatos. Os contatos que conecta. Por isso que a gente vê muita gente aqui no Brasil que você fala, por que essa pessoa tá trabalhando aí? Tem muito. Ela não sabe nada, não sabe nem falar. É porque ela foi colocada, mas não se preocupe. 2 meses depois ela não tá mais lá. Volta lá, ela não tá mais lá. Sim. Porque os contatos te abrem porta, mas não mantém você lá. Exatamente. O QI te joga lá. Se você exatamente. Não Como a gente usa esse história do QI? Isso nos Estados Unidos é proibido. Se você vai para uma empresa, vai trabalhar na Google, tem um primo, parente, você não é contratado. Se tiver amigos em comum lá no Instagram, já começa o RH. Não, mas você conhece essa pessoa que você viu uma foto? Não, nem rola. Sério? Não. Aqui você tem que conhecer, dormir, conhecer, sair com a parente, transar com isso, transar com aquele, tipo assim. Aí você consegue ler. Um testinho no sofá ali, testinho no sofá aqui. Bom, vou pro próximo merchan rapidinho aqui, que já tá acabando. O Marcinho já tá pedindo aqui os 5 minutos.
Bom, Não vou sei, falar... eu só tô no 70%. Tô brincando. Bom, vou falar da M Vital. É um ateliê especializado em trajes masculinos que se encontra ali no Tatuapé. Bom, você sabe, né, Tácito? Ok. Você ter uma elegância, uma apresentação ali, igual eu falei, física, é outra coisa. Você vai chegando no lugar. Exatamente. Eu já quero saber dessa empresa Então. M Vital, por favor. Já me manda um direct aí, tá? Pra eu já usar o modelinho de vocês. No próximo baile aí, o chiquésimo que eu for. Olha, eu já pego o merchan e já puxo logo Inclusive, ideia. você me viu vestido da M Vital. Ah, é? Na Tá muito elegante. última festa que a gente tava lá, vi. que eu tava de rosa. Vi, Então. menino. Então, se você que pretende ir no seu casamento estiloso, se você pensa em... Pelo menos no seu casamento, numa né? Na sua formatura, na sua festa de 15 anos, ou qualquer tipo de evento, vai lá na M Vital, passa lá, porque tem os melhores trajes do Brasil, eu falo pra vocês. O arroba deles é aqui, ó, mvital, m.vital, _ trajes, _ a rigor, e o WhatsApp deles é 11 97294 3712. Então vai lá, dá uma olhadinha lá, segue eles e vai na festa daquele jeito. Na estica. Voltando, quem é a sua maior inspiração profissional? A minha maior inspiração profissional? É, Steve Jobs. só isso, né? O cara é muito patamar alto mesmo. É, o Steve Jobs ali, o livro dele. Eu gosto também de políticos. Eu gosto de alguns políticos que têm essa trajetória de vida, assim, sabe? Então, Um na exemplo, verdade, Mandala. Eu tenho a Margaret Thatcher. Por que, vai? Mas de onde se tirou esse museu? É porque, querido, tem que entender o que eles fizeram. Eu também gosto do Mussolini, também, do Mussolini lá. Também tem coisa boa e ruim de todo ser humano, gente. Se não dá pra redondear, esse aí é o perfeito. Uhum. Né? Quem Então, é a sua inspiração pessoal? Minha inspiração pessoal é minha mãe. Só por quê? Porque minha mãe, ela me deu liberdade. Minha mãe confiou muito em mim. Então, tipo assim, minha mãe me educou, tipo assim, eu vou te dar um voto de confiança até que você me prove o contrário. E hoje em dia o ser humano é assim, eu começo desconfiando de você. Porque Realmente. você quer abusar de mim. Verdade. Você quer passar a perna em mim. Então, assim, a gente tem muito disso, assim, então minha mãe me falou assim, não faça com os outros o que você não gostaria que os outros fizessem com você. E minha mãe me ensinou muito, ela me educou muito com essas frasezinhas, assim, Forte, sabe? De caminhão. Forte. Mas as frasinhas de caminhão que tá faz... no meu livro todas, mas é? tá... Nossa, minha mãe. Eu vou ganhar um livro? Vai. Então vamos conversar depois. Eu vou ganhar o traje. Já tá negociando. Não esquece que eu sou libanês. Bom, depois das 5, 7 vidas aí, você tem uma parte espiritual ligada também, né? Ou não? Tenho. Eu fui criado na igreja. Ah, é? Eu fui criado na igreja, por isso que vem Qual esse lado igreja? católica. Católica. Então, assim, por isso que eu tenho esse lado muito do voluntariado, do assistencialismo. Assim, o que acontece? Eu tive 3 irmãos com deficiência física, que me deu uma educação da inclusão social tremenda. Imagina, eu tive um irmão cadeirante, e uma irmã com problema de visão e uma irmã com crescimento. Foram 3 irmãos com problema. Então eu nasci já numa família com esse problema. Isso fez com que me desse entender o que é inclusão social raiz. Então, entender muitas coisas da vida, muitas questões de criança que eu tive que entender. E era na igreja que eu tinha a resposta de tudo isso. Quem é a sua inspiração espiritual? Minha inspiração espiritual, bom, é Deus mesmo. Deus. Sim. Legal. Tácito, quer deixar uma frasezinha, quer falar alguma coisa dos seus projetos a mais? Falar de novo aí, só pra ressaltar, pra gente finalizar? Bom, a frase... Vai. Puxa no microfone aí. Bom, eu vou falar... Eu nem sei que eu falei tanta coisa assim, tanta coisa tão... E tem muito mais coisa pra falar ainda, né? Mas... Tem muitas coisas pra falar, gente. Tem a história. Você sabe quando foi a pandemia? Que foi oficial da pandemia? No dia do meu aniversário, tá? Eu tô dia falando, 11 de março de 2020. Eu tô com medo desse ar-condicionado explodir aqui. Dia 11, não coloca no 11. Dia 11 de março foi da pandemia. E, bom, o segredo, gente, é se reinventar sempre. É buscar, é não focar no problema, senão na solução. E não ter medo do desconhecido, ser desbravador. Porque o desconhecido que vai te levar em lugares que você nem conhece. E é isso. Gente... Vou fazer um minuto de silêncio aqui, porque esse cara é demais. É resiliência em exemplar. A gente total. nem falou do Boa Noite Cinderela, diga-se de passagem. Vai, hoje eu tô tá no muito livro. feliz. Tá no livro. Tá gente, no livro. calma. Não vamos ter... Eu levei um Boa Noite Cinderela. Pera aí, então põe o microfone. Na água. Eu não bebo. Quase crente. Não, imagina, os crentes aqui tem as coisas quentes. Tipo assim. Eu levei um Boa Noite Cinderela na água e no energético. Pra você ter noção. Foi um prejuízo tremendo. Mas hoje tem a notícia que a polícia
a polícia 78DP, que eu mando meus parabéns para todos os Recebeu detetives hoje que já pegaram 2. Agora você vai ficar lá e o que vai acontecer é outra Recebeu história. hoje a notificação. Recebi hoje a notificação. Não vejo a hora de conhecer a cara dos cretinos. Né? Mas é isso. Dia 11 ele descobre as coisas. Recebi hoje. É fato. Até esqueci desse detalhe que era hoje. É isso aí. É isso aí. Bom, gente, ó, vai lá no YouTube, curte, compartilha, segue o canal. No Spotify é a mesma coisa. Fala o seu arroba aí, Tácito. Meu arroba é meu nome, gente. Não é Tácito, não é Taco, não é Tacarito, né? O pessoal não sabe falar meu nome. É Tácito. T-A-C-I-T-O. Né? Cure, C-U-R-Y. Isso aí. Finalizamos com essa resiliência total aqui. Certo, Tácito? Foi um prazer. Obrigado. Prazer enorme, gigantesco ter você aqui. Gente, um grande abraço, beijo pra todos e até mais.